Olá, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado estado do Tocantins, no coração do Brasil. Tudo bem? Chegando aqui na TV Assembleia com mais um episódio do podcast que é aquele predileto, preferido de quem acompanha a TV Assembleia. Nosso podcast, A Casa é Sua Cast, onde a gente explica as leis aprovadas pelos deputados estaduais, levando informação de qualidade e com credibilidade para você. Porque, afinal, o trabalho dos deputados estaduais é para você, tocantinense. E aqui a gente quer esclarecer, analisar, trazer especialistas que possam se aprofundar mais nas legislações aprovadas pelos deputados estaduais. Então, aperta os cintos, vem comigo, que o papo hoje é de um assunto importantíssimo, gente. Estamos no Cerrado, temos grandes preocupações com o período de queimadas e a lei de hoje é sobre isso. Vamos discutir a Lei 3.826, sancionada em 2021, que é de autoria do deputado do Republicanos, Léo Barbosa. Essa lei, ela regulamenta o serviço voluntário nas brigadas de incêndio florestal e salvamento aquático aqui no Tocantins. Diante dos incêndios florestais, especialmente na estiagem, né, como a gente infelizmente testemunha todos os anos, a participação da comunidade é essencial. Esse assunto é sobre todos nós. A lei, ela permite que cidadãos se voluntariem, recebam treinamento e integrem equipes de combate ao fogo. O Tocantins conta com parcerias do Corpo de Bombeiros, Naturatins, IBAMA, Defesa Civil e também das prefeituras, que juntas tentam garantir aí uma resposta rápida para o combate ao fogo. Gente, hoje vamos explorar bem aí essa Lei 3.826, ela que fortalece a colaboração entre governo, órgãos ambientais e a comunidade, tornando-se crucial para a proteção do Estado. Vem comigo, simbora, porque eu tenho 2 entrevistados especiais que vão nos ajudar a entender o alcance dessa lei e os benefícios. Para falar sobre o assunto, nós temos aqui com muita honra de receber ele que é diretor executivo da Defesa Civil Estadual e também atua no combate a incêndios urbanos, o Tenente Coronel Bem-vindo Filho de Queiroz. Tenente, bem-vindo. Obrigado, bom dia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com a comunidade sobre essa lei tão importante para a atuação na prevenção e combate aos incêndios florestais no estado do Tocantins. Bem-vindo 2 vezes, né? No nome e bem-vindo. É isso. Ao lado dele, um convidado também especial. Ele que é formado em administração pela Universidade Federal do Tocantins. Atualmente é supervisor do Programa Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PREVI-Fogo. Também atua aí nessa área de combate. Ele é cacique, veio lá de Tocantins. Um abraço, Tocantinha. É o Pedro Paulo Xerente. Pedro, que honra recebê-lo, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui e colaborar com essa temática, né, que realmente tem nos preocupado. Muito bem, essa lei ela tem uma importância grande num estado que é cerrado, que infelizmente trava uma luta todos os anos contra o fogo aí. Tenente, queria começar com você. Na sua visão, qual que foi o principal objetivo do Estado ao instituir, por meio dessa lei, um serviço voluntário para brigadistas florestais e guarda-vidas, né? Como que a Defesa Civil defende essa iniciativa? Assim, essa lei ela é muito importante para a nossa atuação no combate a incêndio florestal. Nós temos, a cada ano, né, temos uma temporada de estiagem muito severa no nosso estado, né? Nós temos aí o nosso predominância do bioma cerrado, né? Quase 90% do território é cerrado, que tem a característica de ser assolado pelos incêndios florestais. O Corpo de Bombeiros tem o seu contingente de trabalho, que está distribuído estrategicamente nos municípios, mas a gente não consegue estar em todos os locais, porque a estrutura do bombeiro é uma estrutura muito dispendiosa, né? Então nós temos um território muito vasto, com pouca população. E aí, assim, nós precisamos, no incêndio florestal, como se trata de uma janela, um período de tempo ali onde é muito demandado, nós precisaríamos de ter ali um serviço, um reforço naquele período. Então, essa legislação, ela nos permite fazer essa contratação, né? Ela nos deu, inclusive, segurança jurídica, né, para contratar essa mão de obra que nos ajuda, que é muito importante nessa época do ano. E ela alinha também outra coisa muito importante, que é o voluntariado, né? Porque Verdade. São pessoas vocacionadas, que têm interesse de estar ajudando a comunidade, que está atuando no período no combate aos incêndios.
Pedro Paulo, como supervisor do Preve Fogo, na sua visão, qual que é a importância, né, dessa lei para o combate aos incêndios florestais, principalmente no contexto da seca e da estiagem? Então, muito bem dito aqui pelo Coronel Bem-vindo. Eu acho que é importantíssimo porque ela integra, né, a população junto com esse trabalho de combater incêndios. Por exemplo, nós tivemos indígenas xerentes, que tiveram a oportunidade e a honra de integrar a equipe do Corpo de Bombeiro em atividades de combate a incêndio florestal aqui em Palmas, amparados por essa lei. Então, assim, você vê que eles não são do quadro de bombeiros, mas a lei permitiu com que eles participassem de um processo seletivo e fossem contratados amparados pela lei para poder desenvolver um trabalho de prevenção e de combate a incêndio florestal. Muito bem. A lei, gente, ela deixa claro que fica instituído o serviço de brigadistas de incêndio florestal e guarda-vidas civis, cuja prestação de serviço ocorrerá em caráter voluntário e temporário. Quais os objetivos da lei? Voluntariado estruturado e capacitado, prevenção ativa e resposta imediata, formação e supervisão do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, critérios de ingresso e compromisso formal, além de suporte financeiro, de saúde e autonomia jurídica, porque ela garante aí remuneração indenizatória, auxílio saúde por até 90 dias em caso de doença relacionada aí para quem participa desse projeto. Pedro, você atua voltado para as comunidades indígenas, né? E você citou agora há pouco que os próprios indígenas se voluntariam para participar. Eu tive em comunidades quilombolas também que acontece isso. Então, essa lei também, ela estimula, né, esse sentimento de guardiãs e guardiões também dos indígenas das suas próprias áreas, né? Ou seja, há também ali um sentimento de pertencimento. Você vê isso também, estimula isso nos indígenas com relação à proteção ali das suas áreas? Com certeza, sem sombra de dúvidas. A gente teve demandas, inclusive, para a formação de brigadas voluntárias. Ao longo do estado do Tocantins, a gente conseguiu formar brigadas. E essas demandas, elas não são por acaso. Elas são visando essa proteção, né, das suas áreas, porém também ela abre esse leque, a lei abre esse leque que o Corpo de Bombeiro pode chamar esses profissionais respaldados para poder desenvolver atividades dentro do estado do Tocantins. Então veja que uma coisa leva a outra. Então o desejo de proteger, de cuidar, mas o desejo de ter esse reconhecimento e ser integrado a uma equipe, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, para atuar na defesa do território respaldado pela lei, eu acho que é importantíssimo e tem surtido um grande efeito. Muito bom. Tenente Coronel, bem-vindo. Como é que funciona na prática a articulação entre o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e os brigadistas civis voluntários? Quais são os principais desafios operacionais? Vamos lá. Primeiro, falar que a lei ela é de uma sensibilidade, né, de uma iniciativa legislativa muito importante, porque ela vem ao encontro de uma necessidade social, né, de atender essa demanda. Verdade. Aí temos que falar também do financiamento, né? O serviço ele é financiado hoje pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, através do Fundo Estadual do Recurso Hídrico, que repassa um valor para o Corpo de Bombeiros, via termo de execução descentralizada, onde nós temos aí o recurso para poder fazer o pagamento dos brigadistas. Então, cabe a nós, Corpo de Bombeiros, fazer um processo seletivo, selecionar os brigadistas, capacitá-los, e aí eles atuam conjuntamente conosco nas equipes de combate a incêndio florestal atuando. Como foi falado aqui pelo nosso cacique, os indígenas, é muito importante contar com pessoas da localidade, porque a gente traz experiência, o conhecimento técnico, mas esse pessoal vem com o conhecimento do ambiente que eles estão, conhece a vegetação, conhece as particularidades. Então, é uma parceria muito importante para a atuação. Então, operacionalmente, nós fazemos uma seleção, fazemos um curso, um treinamento, espaço para um treinamento, recebe o equipamento de proteção individual para trabalhar e atuam conjuntamente com o Corpo de Bombeiros, geralmente aí do mês de julho até o mês de outubro ou novembro, de acordo com a necessidade. E eles recebem uma verba indenizatória, de acordo com o dia trabalhado, que hoje está no valor de R$180 a diária, né? Que é um turno de 12 horas. Muito então, bom. eles recebem esse valor, não tem vínculo empregatício, é indenização pelo trabalho. Muito bom, muito bem explicado.
Pedro, a gente sabe que o trabalho das brigadas de incêndio no Tocantins ele não é isolado. Como é que o Preve Fogo trabalha em conjunto com outros órgãos, como, por exemplo, os bombeiros, o Naturatins, o IBAMA, para garantir uma resposta rápida e eficiente aos incêndios, especialmente aí nas áreas mais remotas do estado? Então, eu acho que é uma das coisas muito importantes que eu vejo. A gente tem um comitê do fogo dentro do estado do Tocantins, onde o IBAMA está integrado, né? E a gente faz um trabalho preventivo, que eu acho que é o principal trabalho com relação a fogo, é esse trabalho preventivo, onde está ali a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, iniciativas privadas que juntos desenvolvem atividades nos municípios que detectam a maior quantidade de focos de calor. Então há todo um planejamento, uma estratégia conjunta para que essas atividades aconteçam. Então há uma comunicação entre Defesa Civil, entre IBAMA, Corpo de Bombeiros, por causa dessa interligação institucional dentro do Comitê do Fogo. Muito bom. Tenente Coronel, a gente sabe que o senhor participa, coordena vários treinamentos aí voltados para o combate ao fogo, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente quais os aprendizados e metodologias aí nesses cursos são aplicados para a formação aí de voluntários. Então, eles são submetidos a um treinamento com as corporações nas bases dos quartéis, onde eles recebem informações, conhecimentos sobre primeiros socorros, né, porque pode ser solicitado numa operação, um atendimento de um colega que se machucou ali numa operação, sobre comportamento do fogo, noções de geoprocessamento para atuação em campo e fazem de fato um treinamento prático, né, que vai permitir a eles fazerem um combate a incêndio com diversas técnicas, desde ataque direto, desde ataque indireto, de fogo contra fogo, formação de aceiros. Então eles passam por um treinamento para atuarem, né, nessa condição, manuseio dos equipamentos, utilização dos EPIs. Então, aí eles realmente estão preparados para atuar e atuam sobre a condução dos bombeiros, né? Então, assim, é uma parceria, eles não estão sozinhos, eles atuam junto conosco na atuação. O combate a incêndio no Tocantins, né, é feito com várias mãos, né? Então, desde o Preve Fogo, que é responsável por lutar pelas unidades de conservação federal, o Naturatins, que cuida das unidades de conservação estadual, e o bombeiro, que responsável pelas áreas públicas, né? E também temos a ajuda, inclusive, da Brigada Municipal, que também atua conjuntamente e que também é financiado por outra lei muito importante, que é a questão do repasse via ICMS ecológico. Então, assim, muito bem mencionado aqui pelo Pedro Paulo a questão do Comitê do Fogo, né, que são várias instituições que, ombreadas aí, estão trabalhando na prevenção e combate aos incêndios. Muito bom, importante suas explicações. A gente vai para o breve intervalo. Já estamos de volta. Não sai daí, hein? De volta com o nosso episódio dessa semana do podcast A Casa é Sua Cast. Estamos discutindo a Lei 3.826, de autoria do deputado do Republicanos, Léo Barbosa, a lei que regulamentou o serviço voluntário nas brigadas de incêndio florestal e salvamento aquático no Tocantins. Estamos aqui com dois convidados especiais. Pedro Paulo, nosso cacique, me conte como é para você, assim, esse sentimento de você conciliar essa sua função, esse seu lugar de fala de cacique e também esse trabalho que você faz. O cacique é um líder, né, da comunidade. Com esse trabalho aí voltado ao combate ao fogo, acaba que essa conciliação desses dois trabalhos que você faz acabam ajudando nos resultados lá também do Preve Fogo, por exemplo? Sim, aumenta a responsabilidade, né? Geralmente a função de cacique é uma função de líder da comunidade, de fazer gestão de todos os problemas, buscar soluções, e dentro disso, um dos problemas que enfrentamos dentro das nossas comunidades é o fogo. Certo. Então a gente tem essa oportunidade de, como líder tradicional e líder mais técnico também, a gente faz todo um processo de treinamento, como foi falado aqui, eu recebi todo um treinamento para desenvolver atividades de prevenção, atividades de combate, então a gente pega e soma, né, os conhecimentos técnicos e tradicionais e tenta
levar para a comunidade de uma forma mais acessível, um linguajar mais acessível para a comunidade, para que haja um entendimento, né, das causas e consequências dos incêndios, das atividades que cada pessoa, que cada membro pode fazer para desenvolver uma atividade preventiva ou para ajudar os brigadistas em combate, para ajudar no processo de informação da onde está o fogo, de quando começou o fogo, quais os riscos que pode acontecer. Então, essa proximidade da comunidade e eu como líder dentro da minha comunidade, então tem uma junção que me dá um respaldo muito grande, que esse respaldo, assim como eu respeito a comunidade, esse respeito é recíproco. E isso é muito importante para que as coisas aconteçam dentro da comunidade sem maiores turbulências, além do que o fogo já causa, né? Esses problemas. Nossa, muito bacana, excelente resposta. Tenente Coronel, bem-vindo, um assunto importante. A lei, ela fixa a atuação voluntária entre maio e outubro, né? Prorrogável conforme necessidade, segundo diz aqui a legislação do deputado estadual Léo Barbosa. Como a Defesa Civil e seus parceiros identificam esse período crítico e planejam as ações preventivas antecipadas? Sim, a contratação é fruto de um trabalho que, vamos dizer que de janeiro a dezembro, o trabalho não para, né? Então, assim, o Tocantins, na condição de, como a Defesa Civil que coordena o Comitê do Fogo, nós tratamos o incêndio florestal como um desastre. Então, a gente faz gestão do incêndio florestal. Então, quando a gente fala de desastre, nós falamos de vários aspectos de atuação, desde prevenção, mitigação, preparação, resposta, que é o combate em si, e recuperação. Então, são várias ações que são desenvolvidas por diversos órgãos. Então, desde ações de conscientização, e aí vem a parte de contratação de brigadistas, que seria a preparação, contratação e treinamento. Então, assim, o período ele é bem ajustado com o período da estiagem, né? De acordo com a nossa experiência, né? É claro que a cada ano a gente tem, assim, tivemos um ano de 2024 muito desafiador, né? Acho que quem estava aqui no Tocantins percebeu que foi um ano, não só no Tocantins, mas como no todo o Brasil, os incêndios tiveram números aí alarmantes, né? E aí esse ano estamos preparados para enfrentar o incêndio, mas contamos, é claro, com a participação da sociedade, porque sem a participação da sociedade a gente não consegue ter êxito, porque a gente precisa, a gente sabe que a ação humana ela é crucial aí para acontecer ou não o incêndio. É verdade, é isso mesmo. Pedro Paulo, a lei número 3.826 que estamos discutindo prevê a capacitação dos voluntários. Qual é a preparação necessária para que os brigadistas possam atuar de forma eficaz e segura e como que o Preve Fogo está envolvido nesse processo de treinamento, especialmente para aqueles que fazem parte das comunidades dos povos tradicionais? Então, há uma ementa de um curso para que o candidato seja preparado, né, que vai de acordo com o que o coronel já explicou aqui, que é um curso onde a gente passa para o voluntário, né, todas as técnicas de combate, como se prevenir, como combater, né, que condições que ele deve avançar ou retrair. Então, há todo um processo de formação para o voluntário, para que ele esteja preparado. Fogo, a temperatura por si só já causa um grande impacto na nossa vida humana. Então, se você não estiver preparado, se você não tiver todas as técnicas bem orientado, bem instruído, você, ao invés de levar uma solução combatendo o fogo, você pode ser um problema. O fogo pode terminar te abatendo, como aconteceu no Brasil. Infelizmente, o ano passado foi um ano muito crítico, onde perdemos vários brigadistas aí ao longo do país, de brigadas municipais, de brigadas, inclusive federais, altamente treinados, que foram surpreendidos pelo fogo. Então, precisa se passar por todo um processo de treinamento que o IBAMA capacita, o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil capacita. Geralmente, há quanto tempo esse treinamento, Pedro? Uma semana de curso. Uma semana de curso. Certo, bacana. E você sente que realmente, por exemplo, no caso das comunidades tradicionais, os povos indígenas, que você trabalha diretamente com eles, que eles conseguem fazer essa imersão, conseguem realmente adquirir essas habilidades necessárias para estarem atuando como brigadistas? Com certeza. Nós temos brigadas aí que, inclusive, foram prestar apoio humanitário no Canadá. A Brigada Xerente, ela conseguiu compor uma equipe de ajuda humanitária para ir desenvolver uma atividade de combate a incêndio florestal no Canadá. Certo. Então, pessoas que conseguem, que já têm um conhecimento, como foi dito, mas que é integrado técnicas ou tecnologias dentro somando com conhecimento tradicional e que faz com que a gente tenha excelentes guerreiros do fogo. Muito bacana. Tenente Coronel, bem-vindo. Na sua visão, qual tem sido o impacto
da inclusão de voluntários nas operações de combates a incêndios florestais e salvamentos aquáticos. Já tem, assim, Tenente, algum indicador de melhoria ou alguns casos emblemáticos que você poderia citar para a gente? Então, assim, o impacto nosso de fato, está conseguindo atender a demanda, né? Porque, assim, a gente temos muitos fatores que a gente pode controlar em relação aos incêndios florestais. E tem fatores que nós não controlamos. O que nós não controlamos? Nós não controlamos a questão climática, a severidade da estiagem, a quantidade de matéria seca, de material combustível para queimar. Isso, infelizmente, não temos controle sobre isso. Sim. Então, o que cabe a nós, enquanto respondedores ao desastre? É estar o mais preparado possível para a temporada. Então, assim, a inserção dos voluntários permite que nós possamos ter uma força de resposta ampliada. Inclusive, nesse ano, nós estamos, além das unidades do Corpo de Bombeiros, estamos formando bases temporárias nas cidades de Lagoa da Confusão, e Formoso do Araguaia e também no Jalapão, para a gente poder aumentar aí o nosso raio de atuação. Então, assim, o brigadista voluntário, ele é uma peça fundamental para o Corpo de Bombeiros para oferecer uma resposta adequada aos incêndios. É isso. Tocantins vive num esforço contínuo, como nossos entrevistados falaram aqui, através do Comitê do Fogo, através de vários órgãos, para combater as queimadas. Os dados mostram aqui que houve um aumento da área queimada em 2024 em 160%, né, saltando de 1,2 milhão para 3 milhões de hectares, tornando o Tocantins aí o quinto com mais focos de incêndio no Brasil. Infelizmente, esse trabalho de combate é constante, por isso que a importância de ter esses brigadistas locais, pessoas como indígenas, como quilombolas, pessoas ligadas à localidade ali que conseguem ajudar e reforçar esse trabalho, né? Agora, nos primeiros 2 meses desse ano, os dados mostram que a área queimada caiu, hein, gente? 33,5%, e que os focos diminuíram 43%, segundo os dados, indicando aí que as ações de prevenção e monitoramento estão surgindo efeito. Vocês trabalham muito com dados, né, Tenente? Vocês têm uma central lá efetiva com relação a dados, né? Nós temos as informações das plataformas de monitoramento, a gente controla tudo isso, porque são aí os indicadores que vai mostrar o êxito do nosso serviço, né? Isso aí é muito importante. Nós estamos ver que os números eles são positivos nesse momento, e a gente está preparado aí para enfrentar aí os meses mais críticos do ano. Mais informações importantes aqui, ó, são cerca de 1.500 brigadistas, dentre voluntários e contratados, que atuam no Cerrado, incluindo aí unidades de conservação e comunidades indígenas rurais em alto risco de incêndios. E o Preve Fogo, que a gente está falando aqui com o Pedro Paulo, foi criado pelo IBAMA, ele visa isso, prevenir, controlar e combater incêndios florestais com foco nas áreas de vegetação nativa e de preservação no Tocantins. Pedro Paulo, qual o maior desafio que você elencaria pra gente nessa sua atuação aí à frente do Preve Fogo lá? Porque mesmo você sendo líder da comunidade também, o que dá uma facilidade na sua relação com os moradores, né, com os indígenas, o que você apontaria como o maior desafio nessa atuação lá no combate ao fogo? Eu acho que um maior desafio nosso hoje é a comunicação, é o entendimento e é a humildade do cidadão com relação às pessoas dos interiores, às comunidades indígenas, às comunidades quilombolas. Eu acho que a gente precisa entender para poder fazer os nossos pré-julgamentos. Então, acho que o desafio é esse. O desafio também, que eu acho, de formação. Nós trabalhamos com povos, com línguas diferentes, com culturas diferentes. E eu acho que esse desafio, por exemplo, eu falei agora há pouco que eu, enquanto líder, eu consigo tentar levar informações técnicas de forma a serem entendidas. Então, não é só chegar e formar ou capacitar. Tem todo um processo de entendimento de uma língua diferente. A língua portuguesa, ela não é fiel à tradução à língua indígena. Então, essas coisas, às vezes, você leva um curso maravilhoso, mas a forma de você, de uma palavra só, desvirtua o entendimento. Então, é essa comunicação mesmo. Nós estamos falando de várias línguas, de várias culturas, dentro de um estado que é bem preservado, de cerrado, por isso essa incidência de grandes incêndios. Essa questão da língua, então, às vezes é uma barreira na hora do treinamento. Como é que vocês têm resolvido isso na prática? Nós, indígenas, a gente tem a vantagem porque a gente, como é indígena, a gente sabe o que nos afeta. Então, a gente, enquanto instrutor, a gente deixa de cometer... o nome não seria erros. A gente deixa de falar coisas que não será compreendida e leva para um linguajar compreensível dentro da comunidade.
Ah, muito bom. Tenente Coronel, bem-vindo. Um ponto central da lei é oferecer suporte remuneratório de saúde e indenização aos voluntários sem gerar vínculo trabalhista. Como a Defesa Civil tem operacionalizado essa assistência, Tenente, durante afastamentos por doença ou acidente, por exemplo? Como é que funciona? É assim, uma vez selecionado o brigadista, para assumir o seu trabalho, ele tem uma documentação que ele tem que apresentar e ele assina um termo de adesão ao serviço voluntário. Certo. E nesse termo está previsto esse quesito que está aí previsto na legislação, né, que caso tenha um acidente relacionado ao serviço, ele vai receber esse auxílio. Então, assim, já tem amparo legal, nós temos disponibilidade de orçamento para isso. Então, caso acontecer, as nossas equipes estão preparadas ali para poder tomar as providências cabíveis com a documentação pertinente para que eles façam jus a recebendo desse auxílio. Muito bacana. Caminhando aqui para o encerramento desse programa tão esclarecedor. Pedro Paulo, na sua visão, e como alguém que trabalha lá junto aos povos tradicionais, povo que é também povo tradicional, na sua visão, como podemos melhorar essa colaboração social e cidadã das pessoas para garantir uma resposta mais eficiente e sustentável no futuro? Olha, você falou de um dado importante de redução de focos de calor no início desse trimestre e eu atribuo isso à integração institucional, né, de vários órgãos aqui do estado do Tocantins e essa integração está chegando dentro da ponta. Nós temos atividades dentro das aldeias, nós temos atividade dentro dos assentamentos, dentro das fazendas. Então eu acho que a integração entre instituições e comunidades indígenas, prefeituras, o governo do estado, os nossos queridos deputados que legislam. Então, eu acho que essa integração maior com a base, ela trará resultados positivos. Muito bacana. Tenente Coronel, bem-vindo. A sociedade precisa se conscientizar que o combate ao fogo é também sobre todos nós, não só um trabalho dos órgãos, né? E até complementando aqui o que o Pedro Paulo disse, poder falar também que um dos grandes desafios nossos é a comunicação com o produtor rural. Porque nossas equipes estão em campo, estão trabalhando, mas a gente precisa do apoio do produtor rural, do entendimento, do respeitar os nossos profissionais que estão em campo trabalhando. Sim. E especialmente evitar que coloquem fogo de maneira para provocar os incêndios, né? Até ações, né? Nós percebemos muito nos anos anteriores, aquele produtor que, às vezes, querendo fazer um combate a incêndio, ele provoca mais incêndio por não respeitar, não usar uma técnica adequada, né? Sim. Nós temos sim uma técnica chamada fogo contra fogo, mas a gente percebeu muito ano passado que em algumas propriedades particulares que tinha começado um incêndio pequeno, o produtor tentando fazer um combate usando fogo contra fogo, provocava um incêndio ainda maior. Então a gente precisa muito assim do apoio do produtor, das comunidades, também das cidades, né, de evitar o uso do fogo, principalmente nesse período aí mais crítico do ano, e tá assim apoiando as nossas equipes que estarão em campo aí atuando, né, em todos os cantos do estado, para a gente passar por essa temporada aí da maneira menos danosa possível, né? Porque todos nós, de alguma maneira, somos impactados pelos incêndios, seja pela nossa qualidade de vida, a qualidade do ar que a gente respira, e também pela questão produtiva, porque o nosso estado, ele é, acima de tudo, um estado com produção agrícola muito relevante, né? Que produzimos alimentos. Então, assim, o incêndio, sim, ele realmente provoca muitos impactos sociais e econômicos ao nosso estado. Muito bem. Tenente Coronel, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. Pedro Paulo, parabéns. Parabéns, não só pela sua atuação como líder lá da comunidade, que a gente quer externar o nosso respeito do nosso programa aqui com os povos originários, com o trabalho, com a história, com o legado e com a ancestralidade de vocês. Parabenizar o Preve Fogo também pelo trabalho e dizer a você que está nos acompanhando, combate aos incêndios é sobre todos nós. Sem conscientização, sem a ação humana, tomando as precauções que precisa tomar, a coisa não avança. É sobre todos nós, é sobre o Cerrado, é sobre o Tocantins, é sobre qualidade de vida, é sobre o meio ambiente. Por hoje é só. Obrigada pela sua companhia. É sempre uma honra para mim estar aqui semanalmente. Eu adoro estar aqui, adoro fazer comunicação que esclarece e que leva informação importante para vocês. Obrigada aos nossos convidados mais uma vez. Foi uma honra ter vocês aqui. Você que nos acompanha, obrigada pela audiência. Até semana que vem, hein? Abraço!